Budismo, la filosofía en busca de la paz interior. Lo largo de los siglos, el ser humano ha buscado respuestas que puedan aliviar sus sufrimientos, aclarar sus dudas profundas y otorgarle un sentido más sereno y equilibrado a la existencia. En ese camino, pocas tradiciones filosóficas han ofrecido un mapa tan completo y transformador como el budismo. No se trata únicamente de una religión o de un conjunto de prácticas espirituales, sino de un método directo y extremadamente lúcido para mirar la mente, entender sus causas de aflicción y descubrir un modo de vivir que no dependa de las oscilaciones externas. El budismo nace precisamente de esa necesidad humana de comprender la raíz del dolor, pero también de aprender a cultivar una conciencia capaz de mantenerse estable, clara y compasiva, incluso en medio de la incertidumbre. La búsqueda de la paz interior, en la tradición budista, no es un ideal romántico ni una fantasía sentimental. Es un estado real, alcanzable, resultado de una reconfiguración profunda de la percepción. El budismo reconoce que la mente humana es un espacio en permanente movimiento, lleno de pensamientos, emociones, expectativas y temores que, si no se observan correctamente, terminan convirtiéndose en prisiones invisibles. Por eso, sus enseñanzas no se limitan a dogmas, sino que funcionan como una guía práctica para que cada persona pueda descubrir por sí misma cómo opera su mente y así liberarse de patrones que la llevan una y otra vez al sufrimiento. En estas páginas exploraremos 5 pilares fundamentales de esta filosofía milenaria. Cada uno de ellos ofrece una llave hacia una comprensión más profunda sobre el funcionamiento de la realidad, la manera en que experimentamos nuestras emociones y el modo en que podemos actuar con mayor conciencia y libertad. El propósito no es combinar teoría esotérica con lenguaje sofisticado, sino transmitir con claridad cómo estas enseñanzas, originalmente formuladas hace más de 2500 años, continúan siendo plenamente aplicables a los desafíos modernos. La ansiedad, el miedo, la necesidad constante de aprobación, el apego a resultados, la preocupación por el futuro, la incapacidad de estar presentes y el sufrimiento existencial siguen siendo los mismos, aunque el contexto histórico haya cambiado. En ese sentido, el budismo no ha perdido relevancia. Más bien se ha convertido en una brújula precisa para quienes desean encontrar equilibrio en un mundo acelerado, saturado de estímulos, expectativas imposibles y presiones externas que erosionan la mente. Este texto invita a recorrer, sin prisas, cada concepto profundo que el budismo ofrece. No como una teoría ajena, sino como un espejo que te ayudará a ver tus propios movimientos interiores. La verdadera transformación no ocurre al acumular información, sino al permitir que ciertas verdades penetren en la experiencia cotidiana. Solo así, la paz interior deja de ser un ideal lejano y se convierte en una realidad viva. A continuación, entramos en el primer gran tema, la naturaleza del sufrimiento humano. Entenderlo es el primer paso para liberarse de él, comprender la naturaleza del sufrimiento. El primer paso hacia la paz interior. Comprender el sufrimiento es, quizás, el punto más crucial de todo el camino budista. No porque el budismo sea pesimista o fatalista, como algunos suponen, sino porque reconoce una verdad fundamental: nadie puede liberarse de aquello que no comprende. El sufrimiento, en sus múltiples formas, es parte inevitable de la condición humana, pero esa inevitabilidad no significa que debamos resignarnos a vivir atrapados en él. La filosofía budista enseña que podemos relacionarnos con nuestras experiencias de forma diferente y que esa nueva relación transforma radicalmente nuestra vida interior. Para entender esta enseñanza, primero debemos reconocer cómo experimentamos el sufrimiento diariamente.
No se trata únicamente de dolor físico o situaciones traumáticas. El sufrimiento también aparece en la ansiedad leve, en la sensación de vacío cuando las cosas no salen como esperamos, en la frustración que se esconde detrás de nuestras expectativas incumplidas, en la tristeza que surge ante la impermanencia, en el miedo a perder lo que amamos, en la tensión que sentimos cuando intentamos controlar lo incontrolable. El sufrimiento es, en realidad, un entramado de resistencias internas que se activan cada vez que nos negamos a aceptar la naturaleza cambiante de la vida. La enseñanza budista parte de una observación simple y profunda. La realidad está en constante cambio. Nada permanece estático. Todo lo que nace muere, todo lo que se obtiene se pierde, todo lo que comienza llega a su fin. Sin embargo, la mente humana tiende a resistirse a esta verdad. Queremos que lo agradable dure para siempre y que lo incómodo desaparezca de inmediato. Esta lucha silenciosa es, en sí misma, una fuente inagotable de sufrimiento. No sufrimos porque la vida cambie, sino porque insistimos en que no cambie. Una de las claves más poderosas del budismo es comprender que la raíz del sufrimiento no es la experiencia en sí, sino la interpretación que hacemos de ella. Nuestra mente vive creando historias, expectativas, supuestos, ilusiones de permanencia y proyecciones de futuro. Cada vez que uno de esos constructos mentales se derrumba, aparece el dolor. No porque la vida nos haya traicionado, sino porque la imagen que creamos sobre ella no coincidió con la realidad. Esta diferencia entre la experiencia real y la expectativa mental es uno de los mayores detonantes de malestar. El budismo invita a observar este proceso desde adentro. Cuando surge una emoción incómoda, en lugar de reprimirla, negarla o juzgarla, propone examinarla con atención y curiosidad. La pregunta no es cómo eliminarla, sino cómo entender qué mensaje trae, qué creencia la origina y qué resistencia la sostiene. El sufrimiento, visto desde esta perspectiva, se convierte en un maestro. Cada emoción difícil revela algo sobre nosotros, un apego, un miedo, una expectativa no consciente, una identificación errónea. Por ejemplo, la pérdida genera dolor, porque creemos que algo que era nuestro se nos quitó. Pero ¿qué significa realmente que algo nos pertenezca? ¿Es acaso posible poseer algo que, por su naturaleza, estaba destinado a cambiar? Cuando analizamos el apego desde un punto de vista más amplio, comprendemos que no sufrimos por lo que perdemos, sino por la ilusión de que deberíamos haberlo retenido. Esta comprensión no elimina el dolor humano, pero sí reduce la carga emocional asociada a él. El sufrimiento también surge del deseo constante de que las cosas sean diferentes de lo que son. Queremos que el clima cambie, que las personas actúen como esperamos, que nuestros planes no fallen, que el pasado no haya ocurrido como ocurrió. Esta guerra interna contra la realidad genera tensión, frustración y ansiedad. El budismo propone un enfoque distinto, aceptar profundamente las cosas tal como son, sin resignación ni pasividad, sino con una comprensión lúcida de que la realidad no se ajusta a nuestros deseos. Esta aceptación no elimina la acción, al contrario, la vuelve más eficaz, porque dejamos de actuar desde la resistencia y empezamos a actuar desde la claridad. Otro aspecto importante del sufrimiento es su origen en la identificación excesiva con la mente. Creemos que somos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras historias internas. Sin embargo, el budismo enseña que la mente es apenas un instrumento, no nuestra esencia. Cuando confundimos nuestra identidad con los contenidos mentales, quedamos atrapados en una montaña rusa emocional. Pero cuando aprendemos a observar la mente como un fenómeno, no como un yo sólido, recuperamos una libertad inmensa.
El sufrimiento disminuye porque deja de ser personal. Deja de ser una afirmación de lo que somos y se convierte en un movimiento pasajero dentro de la conciencia. Al profundizar en este proceso, descubrimos que el sufrimiento también puede transformarse. Cada emoción difícil encierra una energía que, si se comprende, puede convertirse en sabiduría. El miedo nos muestra dónde creemos no tener apoyo interno. La ira revela una herida no atendida. La tristeza indica un apego o una pérdida mal digerida. La ansiedad desnuda nuestra necesidad de controlar lo incontrolable. Cada una de estas emociones puede abrir un camino hacia la libertad si aprendemos a mirarlas con atención plena y sin juicio. El budismo, entonces, no busca eliminar el sufrimiento por la fuerza. Busca disolver sus causas. Esto requiere una transformación interna profunda, no una lucha externa. Requiere observarnos honestamente, desmantelar las creencias que nos encadenan, comprender nuestras reacciones automáticas y cultivar una mente capaz de descansar en el presente, sin ser arrastrada por los miedos del futuro o los resentimientos del pasado. Al finalizar este primer tópico, podemos resumir una verdad esencial. El sufrimiento es inevitable, pero el sufrimiento innecesario es opcional. El budismo nos ofrece las herramientas para distinguir uno del otro. Lo que duele es humano, lo que nos encierra es evitable. A medida que continúes explorando estas enseñanzas, irás descubriendo cómo tu relación con el sufrimiento cambia y con ello cambia tu experiencia de vida. Antes de avanzar al siguiente tópico, si este contenido te está ayudando a comprenderte mejor y deseas continuar este camino de transformación interior, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo enseñanzas profundas que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. La impermanencia y el arte de soltar. El camino para liberarse del peso innecesario. La comprensión de la impermanencia es uno de los pilares más profundos del budismo, no porque invite al desapego frío o a la indiferencia emocional, sino porque desnuda una verdad universal que, si se acepta plenamente, abre la puerta a una libertad interior que pocas personas llegan a experimentar en su vida. La impermanencia, lejos de ser una idea filosófica abstracta, es un hecho observable en cada aspecto de la existencia. Nada permanece igual, nada se mantiene fijo, nada puede ser retenido para siempre. Y sin embargo, buena parte del sufrimiento humano surge de la resistencia a esta ley natural. Todo lo que nos rodea está en proceso de transformación constante. Nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras creencias, nuestras circunstancias externas, incluso aquella imagen que construimos sobre nosotros mismos. Si observamos con atención, nos damos cuenta de que cada día somos ligeramente diferentes al anterior, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. No pensamos exactamente igual, no sentimos exactamente igual, no interpretamos la vida de la misma forma. La realidad está compuesta de cambios continuos que se suceden sin pedir permiso, sin detenerse, sin considerar nuestras expectativas. El sufrimiento surge cuando, en lugar de fluir con estos cambios, tratamos de detenerlos o revertirlos. El ser humano tiene una inclinación natural hacia la búsqueda de estabilidad. Queremos que lo que nos hace felices permanezca intacto y que lo que nos duele desaparezca cuanto antes. Queremos certezas, garantías, seguridad emocional, continuidad. Esta tendencia es comprensible, porque el cambio suele ser percibido como amenaza. Sin embargo, cuando observamos la vida desde la perspectiva budista, comienza a volverse claro que nuestra necesidad de fijar la realidad es precisamente lo que nos vuelve vulnerables al sufrimiento. No sufrimos por el cambio, sufrimos por la expectativa imposible de que las cosas permanezcan fijas.
El apego es el mecanismo psicológico que se activa cuando intentamos fijar lo que está destinado a moverse. El apego no es amor, aunque muchas veces se confunde con él. El apego es una especie de contrato invisible que firmamos con una idea, una persona, una sensación o un resultado sin darnos cuenta de que ese contrato se basa en una mentira. La mentira de que aquello permanecerá igual. Este contrato exige que las cosas funcionen conforme a nuestra narrativa interna, y cuando la realidad inevitablemente rompe ese contrato, aparece el dolor. Lo que duele no es la pérdida en sí, sino la resistencia a aceptar que la vida no nos pertenece. Comprender la impermanencia no significa renunciar al amor, a los vínculos o a los sueños. Significa relacionarnos con ellos desde otro lugar. Cuando sabemos que algo es impermanente, dejamos de intentar poseerlo y comenzamos simplemente a apreciarlo. La impermanencia es lo que vuelve a las cosas valiosas. Si algo no pudiera cambiar, si fuera eterno e inalterable, no lo valoraríamos. Los momentos se vuelven preciosos precisamente porque no pueden repetirse de manera idéntica. Las personas se vuelven significativas porque sabemos que no estarán con nosotros para siempre. La vida se vuelve un tesoro porque sabemos que es finita. La impermanencia, lejos de ser un castigo, es un regalo, pero necesitamos madurez interior para experimentarla de ese modo. El arte de soltar dentro de la filosofía budista es la práctica que nos permite vivir en armonía con esta verdad universal. Soltar no es perder, no es abandonar, no es huir. Soltar es liberar la tensión interna que surge del intento de controlar lo incontrolable. Es permitir que las cosas sigan su curso natural, sin quedar atrapados en pensamientos obsesivos, en expectativas rígidas o en identificaciones que ya no tienen sentido. Soltar no significa dejar de cuidar, sino dejar de aferrarse. No significa dejar de amar, sino dejar de poseer. No significa dejar de actuar, sino dejar de forzar. Para comprender profundamente el arte de soltar, primero debemos reconocer que la vida no puede ser contenida en un molde. Los planes que hacemos, por más detallados que sean, siempre están sujetos a cambios. Las personas que amamos, por más presentes que estén hoy, también siguen sus propios caminos. Nuestras emociones, por más intensas que sean, no son permanentes. Cada cosa tiene un ciclo, y el sufrimiento aparece cuando insistimos en prolongar un ciclo que ya llegó a su fin. Forzar continuidad en lo que ya cumplió su función es una de las formas más comunes de autogenerar dolor. El budismo enseña que el apego es como sostener una cuerda que se desliza entre las manos mientras alguien la jala del otro lado. Cuanto más fuerte la agarramos, más duele. Soltar la cuerda no es rendirse, es liberarse del dolor innecesario. Sin embargo, al soltar, muchas personas sienten miedo. Miedo al vacío, miedo a lo desconocido, miedo a perder algo que consideran esencial. Pero ese miedo también surge del apego, porque creemos que nuestra estabilidad depende de aquello a lo que nos aferramos. Cuando empezamos a soltar, descubrimos que la verdadera estabilidad no proviene del exterior, sino de la capacidad interna de adaptarnos. Soltar también implica cuestionar la narrativa mental que sostiene nuestros apegos. ¿Por qué creemos que necesitamos ciertas cosas para sentirnos seguros? ¿Por qué asumimos que la felicidad depende de conservar lo que deseamos? ¿Por qué construimos identidades rígidas basadas en aspectos cambiantes de la vida? Al observar estas narrativas, nos damos cuenta de que muchas de ellas fueron construidas por condicionamientos externos. No son verdades, sino ideas heredadas, aprendidas o repetidas. Al soltar estas narrativas, se abre espacio para una comprensión más amplia y auténtica.
La impermanencia también se manifiesta en nuestras emociones. Muchas veces sufrimos no por lo que sentimos, sino por creer que lo que sentimos durará para siempre. Un momento de tristeza puede parecer interminable, un periodo de ansiedad puede parecer definitivo, un episodio de soledad puede parecer una sentencia, pero ninguna emoción es permanente. Todas surgen, se intensifican, disminuyen y finalmente desaparecen. Si observamos con atención, vemos que incluso las emociones más fuertes tienen un ciclo natural. Resistirlas prolonga su duración, aceptarlas acelera su disolución. Soltar emociones no significa reprimirlas, sino permitir que sigan su curso sin identificarnos con ellas. Una emoción no define quiénes somos, es simplemente un movimiento interno. Cuando observamos nuestras emociones con ecuanimidad, dejan de dominarnos. La impermanencia emocional se convierte en una fuente de alivio, porque entendemos que, incluso en los momentos más difíciles, nada es para siempre. La estabilidad no surge de eliminar emociones, sino de aprender a no aferrarnos a ninguna. Otro aspecto importante del arte de soltar es reconocer que la vida no siempre debe coincidir con nuestras expectativas. Sufrimos porque construimos imágenes idealizadas de cómo deberían ser las cosas. Imaginamos relaciones perfectas, trabajos perfectos, resultados perfectos. Pero la realidad nunca coincide exactamente con nuestras proyecciones mentales. Cuando soltamos la necesidad de que la realidad coincida con lo que imaginamos, comenzamos a ver la vida como es, no como debería ser. Esta visión clara reduce el sufrimiento porque elimina el choque constante entre el mundo real y el mundo idealizado que construimos internamente. Soltar también implica renunciar al control ilusorio. La mente humana tiende a creer que puede controlar los acontecimientos, las personas y las circunstancias. Pero esta creencia es una de las fuentes más profundas de ansiedad. Cuanto más intentamos controlar, más nos sentimos desbordados. El control absoluto es imposible, pero la mente se apega a esta ilusión porque teme la incertidumbre. El budismo propone un camino distinto. En lugar de controlar, comprender. En lugar de resistir, fluir. En lugar de temer la incertidumbre, abrazarla. La incertidumbre no es un enemigo, sino un espacio donde todo es posible. Cuando soltamos el control, descubrimos una libertad que antes parecía inaccesible. Las cosas ya no tienen que funcionar según nuestras reglas para que podamos estar en paz. Podemos actuar con responsabilidad, pero sin obsesión. Podemos planear, pero sin rigidez. Podemos desear, pero sin depender del resultado. Esta actitud abre espacio para una serenidad que no depende de condiciones externas. La verdadera libertad no es tenerlo todo bajo control, sino no necesitar controlar nada para sentirse en paz. La impermanencia también ofrece una enseñanza profunda sobre el valor de cada momento. Cuando comprendemos que nada se repetirá de la misma manera, cada instante se vuelve único. Desaparece la prisa por llegar al futuro y surge la atención plena al presente. Soltar la obsesión con lo que vendrá o con lo que ya pasó es un acto de liberación. Nos permite vivir completamente aquí y ahora. Sin el peso del apego al pasado ni la ansiedad por el futuro, la vida se vuelve más ligera, más auténtica y más plena. El arte de soltar, sin embargo, no es un acto que se realiza una vez. Es una práctica continua que requiere conciencia diaria. Cada vez que notamos tensión, rigidez, miedo o resistencia, es una señal de que hay algo que estamos sosteniendo demasiado fuerte. Soltar no significa abandonar nuestros objetivos o renunciar a nuestros vínculos. Significa cambiar la manera en que nos relacionamos con ellos. Podemos amar profundamente y, aún así,
soltar las expectativas que generan sufrimiento. Podemos trabajar para alcanzar metas y aún así soltar la necesidad de que todo salga exactamente como imaginamos. Podemos recordar el pasado sin quedar atrapados en él y mirar el futuro sin perder la estabilidad en el presente. Soltar también nos invita a reconocer que muchas de las cargas que llevamos no nos pertenecen. Cargamos opiniones ajenas, expectativas familiares, culpas que no son nuestras, responsabilidades que exceden nuestros límites, miedos heredados, creencias arraigadas que nunca cuestionamos. Soltar estas cargas es un acto de valentía. Requiere mirar de frente lo que hemos aceptado inconscientemente y tomar decisiones conscientes sobre qué queremos llevar y qué no. Cada carga soltada abre espacio para una vida más ligera y más verdadera. A lo largo de esta exploración se vuelve evidente que la paz interior no surge de tenerlo todo resuelto, sino de aprender a soltar lo que ya no contribuye a nuestro bienestar. Soltar es un acto de amor propio, es un reconocimiento profundo de que merecemos vivir sin peso innecesario. Es aceptar que no necesitamos sostener aquello que nos lastima, nos limita o nos aleja de nuestra esencia. Cuando finalmente comprendemos que la impermanencia no es una amenaza, sino una guía, dejamos de resistirla y comenzamos a fluir con la vida. Entonces descubrimos una libertad que no depende de resultados, una serenidad que no depende de circunstancias y una plenitud que no depende de posesiones. Soltar es el puente entre el sufrimiento y la paz interior. Si este contenido te está ayudando a ver la vida desde una nueva perspectiva y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas transformadoras, te invito a suscribirte al canal para continuar este camino de crecimiento interior y claridad mental. La impermanencia y el arte de soltar. Comprender el movimiento natural de la vida y liberarse de la aprehensión interior. La impermanencia es una de las verdades más profundas y al mismo tiempo más evidentes de la existencia humana, pero paradójicamente también es una de las más resistidas por la mente. Todo está cambiando constantemente, nuestros pensamientos, nuestros estados emocionales, nuestro cuerpo, nuestro entorno, nuestras relaciones, nuestras aspiraciones y hasta la propia percepción que tenemos del mundo. Sin embargo, a pesar de esta evidencia incontestable, persistimos en aferrarnos a la idea de que las cosas deberían permanecer estables, firmes, seguras, bajo nuestro control. Esta tendencia humana a resistir el flujo natural de la vida es precisamente lo que, desde la perspectiva budista, genera la mayor parte del sufrimiento que experimentamos. No sufrimos tanto por lo que cambia, sino por la ilusión de permanencia que intentamos imponer sobre lo que por naturaleza es transitorio. Comprender esta verdad no es un ejercicio intelectual, sino una transformación profunda de la manera en que nos relacionamos con la realidad. Cuando hablamos de impermanencia, solemos pensar en la pérdida, en la muerte, en el paso del tiempo. Pero la impermanencia es algo mucho más profundo y más sutil. Es el movimiento intrínseco de todas las cosas. Incluso aquello que parece estable está cambiando lentamente, transformándose bajo la superficie. Este cambio constante no es un problema, no es una maldición. Es la esencia misma de la vida. Todo florece y se desvanece. Todo crece y se disuelve, todo surge y desaparece. La vida no es una línea recta ni un conjunto de estructuras fijas, sino un proceso en permanente transformación. El sufrimiento aparece cuando queremos congelar un momento, una emoción, una relación o una situación que ya está en movimiento. El apego es la forma más común de resistir la impermanencia.
Nos apegamos a lo que nos hace sentir bien porque tememos su desaparición y nos apegamos incluso a lo que nos causa dolor porque, en algún nivel, creemos que lo conocido es más seguro que lo desconocido. Nos apegamos a personas, objetos, estados emocionales, ideas, identidades y hasta a versiones antiguas de nosotros mismos que ya no existen. Esa insistencia en retener lo que ya cumplió su ciclo crea una tensión interna que eventualmente se convierte en sufrimiento. El apego no se siente como apego al principio, se siente como amor, como interés, como responsabilidad, como cuidado. Solo con el tiempo, cuando la realidad se mueve en otra dirección, nos damos cuenta de que lo que parecía amor era en parte miedo a perder. El budismo no propone que dejemos de amar, ni que renunciemos a nuestros vínculos, ni que suprimamos nuestras emociones. Propone que entendamos el movimiento natural de la vida para no quedarnos atrapados en aquello que ya no nos corresponde. Se puede amar profundamente sin apego. De hecho, el amor más puro es precisamente el que reconoce la naturaleza libre del otro y acepta su transformación sin intentar detenerla. La impermanencia no destruye el amor, lo vuelve más consciente. Cuando sabemos que nada está garantizado, dejamos de darlo todo por sentado. Apreciamos más, escuchamos más, sentimos más, estamos más presentes, vivimos menos en automático y más en plenitud. Sin embargo, aceptar la impermanencia requiere un nivel de honestidad que muchas veces evitamos. Nos contamos historias para negar la realidad del cambio. Imaginamos que ciertas personas estarán para siempre, que ciertos estados emocionales permanecerán inalterados, que nuestra identidad es fija, que nuestros logros permanecerán intactos, que nuestra estabilidad nunca será amenazada. Esas narrativas son reconfortantes, pero son ilusiones, tienen la función psicológica de protegernos, pero finalmente terminan debilitándonos porque nos impiden ver la realidad tal como es. A medida que crecemos interiormente, comenzamos a tener la valentía de mirar la vida sin esas máscaras, y entonces descubrimos algo sorprendente. La impermanencia no es nuestro enemigo, sino nuestro mayor maestro. Soltar es el gesto interior que nos permite alinearnos con la impermanencia. Pero soltar no es un acto puntual, es una práctica diaria. A veces creemos que soltar significa abandonar, renunciar o desprenderse por completo de algo o alguien. Pero en el contexto budista, soltar significa una liberación interna, una distensión del corazón, un dejar de aferrarse a la idea de que las cosas deben mantenerse iguales. No necesitamos expulsar nada de nuestra vida para soltarlo. Basta con dejar de sostenerlo con tensión. Podemos seguir amando, trabajando, creando, cuidando, acompañando, sin necesidad de controlar los resultados o de exigir que todo salga exactamente como deseamos. Uno de los mayores obstáculos para soltar es el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la soledad, miedo a perder algo que creemos indispensable, miedo a no encontrar algo mejor después. Este miedo es natural, pero es un miedo basado en la ignorancia de la naturaleza real de la vida. Ninguna situación permanece igual, nada puede garantizar estabilidad absoluta. El miedo surge porque creemos que dependemos de las circunstancias externas para sentirnos seguros. Pero lo que el budismo muestra es que la verdadera seguridad no proviene de lo que ocurre afuera, sino de nuestra capacidad interna de adaptarnos, de fluir, de aceptar, de responder con claridad, en lugar de reaccionar con tensión. Cuando nos damos cuenta de que la vida seguirá cambiando, queramos o no, empezamos a soltar el control. Y soltar el control no significa vivir pasivamente, sino dejar de confiar en la ilusión de que podemos prever y manejar todas las variables. La mente humana tiende a creer que la estabilidad surge del control.
pero la experiencia demuestra una y otra vez que el control absoluto es imposible. Podemos planear, pero no obligar. Podemos actuar, pero no garantizar. Podemos influir, pero no dominar. Cuando soltamos la necesidad de controlar, surge una paz inmensa, porque dejamos de pelear con fuerzas más grandes que nosotros. Soltar también implica liberar creencias antiguas que condicionan nuestra percepción. Muchas veces no soltamos porque creemos que hacerlo nos hará menos responsables, menos fuertes, menos comprometidos, pero esas creencias suelen ser falsas. Soltar no nos debilita, nos fortalece, nos permite actuar desde la lucidez y no desde la desesperación. Nos permite decir sí y no con claridad. Nos permite decidir con sabiduría qué merece ser sostenido y qué merece ser dejado ir. Nos permite ver que mucho del peso que cargamos no nos corresponde. Expectativas ajenas, culpas aprendidas, obligaciones que asumimos por miedo, imágenes de éxito que nunca fueron realmente nuestras. La impermanencia también se manifiesta en nuestras emociones. Una de las grandes fuentes de sufrimiento humano es la creencia de que las emociones son permanentes. Cuando estamos tristes, creemos que estaremos tristes para siempre. Cuando sentimos ansiedad, pensamos que nunca terminará. Cuando tenemos miedo, imaginamos un futuro oscuro e inamovible. Pero ninguna emoción es eterna. Todas siguen un ciclo natural. Aparecen, alcanzan un pico, se transforman y finalmente se disuelven. Este simple reconocimiento tiene el poder de disminuir la carga emocional de nuestras experiencias. Cuando sabemos que una emoción es impermanente, dejamos de entrar en pánico y comenzamos a observarla con más calma. La emoción deja de ser una amenaza y se convierte en un fenómeno transitorio dentro de la conciencia. Soltar emociones no significa negarlas ni reprimirlas, sino permitir que sigan su curso sin aferrarnos a ellas. Una emoción se vuelve dañina cuando creemos que nos define, pero no somos nuestras emociones. Somos el espacio donde ellas aparecen y desaparecen. El ser humano que observa la emoción no es la emoción en sí. Esta perspectiva, profundamente budista, libera un enorme potencial para vivir con más equilibrio. Cuando comprendemos que incluso las emociones más intensas son pasajeras, dejamos de temerlas. El miedo a la emoción desaparece y solo queda la emoción en su forma pura, que nunca es tan destructiva como la idea que tenemos de ella. Otro aspecto esencial del arte de soltar es dejar ir el pasado. El pasado, aunque ya no exista, sigue vivo en nuestras interpretaciones. Guardamos culpas, arrepentimientos, heridas, nostalgias, expectativas incumplidas, e todas essas memórias se convertem em pesos que carregamos constantemente. O passado não nos causa sofrimento porque aconteceu, mas porque insistimos em carregá-lo como se ainda estivesse aqui. Soltar o passado é um dos atos mais libertadores da vida. Não se trata de esquecê-lo, mas de liberá-lo de seu poder sobre nós. Quando deixamos de viver a partir de memórias, começamos a viver a partir da consciência presente, que é o único lugar onde a transformação real é possível. Soltar também significa liberar expectativas sobre o futuro. Muitas pessoas acreditam que soltar é desistir de sonhar ou de estabelecer metas, mas isso é uma compreensão equivocada. Sonhar é natural, saudável e inspirador. O que precisamos soltar é a expectativa rígida de que o futuro deve corresponder exatamente ao que imaginamos. Essa rigidez cria ansiedade, frustração e medo constante. Quando aceitamos a impermanência, entendemos que podemos caminhar em direção a algo sem depender do resultado final. Podemos dar o melhor de nós sem amarrar nossa felicidade ao desfecho. Podemos desejar sem nos aprisionar ao desejo. A impermanência também nos ensina que nada realmente desaparece sem deixar algo em seu lugar. Cada ciclo que se fecha abre outro.
Cada porta que se encerra prepara um novo caminho. Cada pessoa que parte deixa espaço para novos encontros. Cada emoção que termina dá lugar a outra. A vida não é uma série de perdas, mas uma dança contínua de transformações. Quando soltamos o que já cumpriu sua função, liberamos espaço interno para algo novo florescer. O apego impede a renovação. Soltar a permite. Um dos maiores desafios é soltar identidades. Passamos a vida inteira acreditando que somos um conjunto fixo de características. Nossa profissão, nosso nome, nosso status, nossas qualidades, nossos hábitos, nossas habilidades. Mas essas identidades também são impermanentes. A pessoa que fomos há 5 anos não é a mesma que somos hoje. E a pessoa que seremos no futuro também será diferente. Apegar-se a identidades rígidas impede o crescimento interior. Quando soltamos essas autoimagens, abrimos espaço para nos reinventar, para amadurecer, para nos conhecer verdadeiramente. Soltar não é um processo rápido, requer paciência, consciência e compaixão consigo mesmo. Muitas vezes, soltamos por um momento e depois voltamos a nos apegar. Muitas vezes, acreditamos ter superado algo e ele retorna em outra forma. Tudo isso faz parte do processo. O importante não é soltar perfeitamente, mas continuar praticando. Cada vez que soltamos um pouco, o coração se expande. Cada vez que deixamos de lutar contra a impermanência, ganhamos leveza. Cada vez que reconhecemos que nada precisa ser segurado com tanta força, sentimos uma paz que não depende de circunstâncias externas. Quando finalmente começamos a ver a impermanência como uma aliada, toda a nossa experiência de vida muda. Deixamos de lamentar constantemente o que passa e começamos a apreciar mais profundamente o que está presente agora. Deixamos de carregar pesos desnecessários e começamos a caminhar com mais naturalidade. Deixamos de exigir da vida estabilidade absoluta e começamos a honrar o fluxo que nos conduz a novas compreensões. Soltar, então, não é um sacrifício, mas um retorno à nossa natureza verdadeira. Uma natureza vasta, livre e capaz de se harmonizar com tudo. Se este conteúdo está trazendo clareza ao seu caminho e ajudando você a compreender a si mesmo e a vida de forma mais profunda, convido você a se inscrever no canal para continuar recebendo reflexões que podem transformar sua maneira de viver e sentir o mundo. Lamente como observadora. El camino hacia la libertad interior a través de la atención plena y la comprensión profunda de la conciencia. La mente humana es uno de los fenómenos más complejos, misteriosos y fascinantes del universo. Es capaz de crear belleza indescriptible, de generar ideas capaces de transformar civilizaciones enteras y de desenvolver una lucidez tan profunda que revela verdades antes inaccesibles. Pero, al mismo tiempo, la mente también es la fuente de la gran mayoría de los sufrimientos que experimentamos a lo largo de la vida. La mente puede convertirse en un jardín fértil o en una prisión oscura, dependiendo de cómo nos relacionemos con ella. Desde la perspectiva budista, la clave para la paz interior no está en controlar la mente, reprimi-la ou tentar forçá-la a funcionar de determinada forma, sino em compreender sua natureza essencial e aprender a posicionar-se como observador consciente de seus movimentos. Durante a maior parte da vida, vivemos identificados com nossos pensamentos. Acreditamos que tudo o que passa pela mente é verdade, que toda emoção que surge define quem somos e que toda narrativa interna corresponde à realidade. Assim, se a mente diz que não somos bons o suficiente, acreditamos. Se diz que alguém está contra nós, acreditamos. Se diz que o futuro será desastroso, acreditamos. A mente cria uma sequência interminável de histórias, suposições, análises, comparações e medos que raramente questionamos.
Essa identificação automática é o principal motivo pelo qual nos sentimos presos em ciclos de ansiedade, tristeza, confusão ou frustração. A filosofia budista ensina que a mente não é inimiga, mas também não é mestre. É uma ferramenta. É um campo onde pensamentos surgem, permanecem por um momento e depois desaparecem. Mas a consciência que observa esses pensamentos é algo totalmente diferente. O budismo nos convida a descobrir essa dimensão interior, que não é afetada pelo conteúdo da mente, mas que é capaz de observá-lo com clareza. Essa descoberta muda tudo. Quando deixamos de ser o pensamento e passamos a observar o pensamento, nasce a verdadeira liberdade interior. Para compreender profundamente esse processo, precisamos explorar o que significa observar a mente. Muitas pessoas acreditam que observar significa tentar controlar ou interferir, mas é o oposto. Observar é permitir que o pensamento surja sem resistência e sem apego. O pensamento aparece, é visto e depois se dissolve. Não tentamos retê-lo nem afastá-lo. Apenas o contemplamos como um fenômeno natural, assim como olharíamos uma nuvem passando no céu, um rio fluindo ou uma folha caindo. A mente tem o seu próprio movimento, e quando entendemos isso, paramos de lutar contra ela. No entanto, essa postura de observador não é algo que surge espontaneamente. Requer prática, paciência e, acima de tudo, honestidade. A mente é extremamente habilidosa em criar ilusões, especialmente ilusões sobre controle, perigo e identidade. Muitas vezes, quando tentamos observar, nos encontramos pensando novamente, reagindo, julgando ou buscando entender intelectualmente o que estamos sentindo. Isso faz parte do processo. A observação consciente não exige perfeição, apenas a disposição de retornar ao presente, cada vez que a mente nos arrasta para longe. A mente cria sofrimento por meio da identificação. Quando um pensamento negativo surge e acreditamos que ele é verdade absoluta, imediatamente nossa experiência emocional é afetada. Por exemplo, se surge o pensamento "não sou suficiente", e não percebemos que é apenas um pensamento, sentimos tristeza, vergonha ou insegurança. Se surge o pensamento "isso vai dar errado", sentimos medo ou ansiedade. Se surge o pensamento "alguém me rejeitou", sentimos dor ou raiva. A mente tem o poder de alterar completamente nosso estado interior quando acreditamos em tudo o que ela diz. O budismo ensina que o sofrimento emocional profundo não vem do que acontece, mas do que a mente interpreta sobre o que acontece. Quando adotamos a postura do observador, algo extraordinário ocorre. Percebemos que os pensamentos não têm autoridade intrínseca. São apenas eventos mentais, não descrições fiéis da realidade. Essa percepção reduz drasticamente o sofrimento porque desmantela a ilusão de que precisamos obedecer aos pensamentos. Eles surgem por condicionamentos passados, hábitos mentais, influências externas, memórias, medos, desejos ou até impulsos biológicos. Mas nenhum pensamento é a verdade definitiva. Alguns pensamentos podem ser úteis, outros prejudiciais, outros neutros, mas nenhum deles é quem somos. A prática da atenção plena, mindfulness, surge então como um caminho para cultivar essa observação. A atenção plena não é uma técnica mecânica, é um estado de presença total no qual estamos conscientes do que acontece em nosso interior sem sermos arrastados por isso. Quando estamos atentos, percebemos cada pensamento no momento em que ele aparece. Não damos a ele poder, não o transformamos em história, não criamos uma narrativa secundária, apenas o vemos, e ao vê-lo, ele perde força. A atenção pura dissolve a identificação porque expõe a verdadeira natureza transitória dos fenômenos mentais.
Com o tempo, ao observar repetidamente os movimentos da mente, começamos a reconhecer padrões. Descobrimos, por exemplo, que certos pensamentos surgem em momentos específicos, que algumas emoções se repetem por motivos semelhantes, que alguns medos são projeções e não realidades. Esse reconhecimento é libertador porque traz clareza. A mente deixa de ser um labirinto e se torna um mapa. Deixamos de ser vítimas de nossos impulsos inconscientes e nos tornamos investigadores da nossa própria consciência. Mas estar consciente da mente não significa reprimi-la. Pelo contrário, a observação consciente é um ato de gentileza. Quando observamos o pensamento com suavidade, sem julgamento, mostramos à mente que não estamos lutando contra ela. E quando a mente percebe que não estamos resistindo, ela se torna menos turbulenta. A resistência sempre amplifica o caos interior. A aceitação o dissolve. A mente não precisa ser forçada a se calar, ela precisa ser compreendida. O silêncio não é alcançado pela imposição, mas pela ausência de conflito. A mente, quando observada, também revela algo profundamente humano: nossa vulnerabilidade. Muitas vezes, por trás de um pensamento negativo, há um medo antigo. Por trás de um pensamento de comparação, há um desejo de validação. Por trás de um pensamento de controle, há insegurança. Por trás de um julgamento, há uma ferida não curada. Observar a mente nos permite ver essas camadas ocultas. Essa visão é transformadora porque nos mostra que nossas reações não são falhas de caráter, mas tentativas internas de nos proteger. A mente não é inimiga, ela está tentando ajudar, apenas não sabe como. Quando entendemos isso, surge a compaixão por nós mesmos. Dentro dessa compreensão mais profunda, começamos a perceber que a consciência que observa é muito mais vasta que qualquer pensamento. A consciência é como o céu, os pensamentos são como nuvens. As nuvens vêm e vão, mas o céu permanece imutável. O objetivo do budismo não é eliminar as nuvens, mas reconhecer a vastidão do céu. Quando identificados com o pensamento, somos como alguém preso dentro de uma tempestade. Quando nos tornamos o observador, percebemos que a tempestade ocorre apenas em uma parte do céu e que há espaço suficiente para suportá-la sem ser destruído por ela. Essa percepção amplia nossa capacidade de lidar com situações difíceis. Uma mente observada não reage de maneira impulsiva, ela responde. A diferença entre reagir e responder é enorme. Reagir é automático, condicionado, inconsciente. Responder é consciente, lúcido, alinhado com o momento presente. Quando observamos a mente, deixamos de reagir por medo e começamos a agir com sabedoria. Isso transforma nossas relações, nosso trabalho, nossos conflitos internos e nossa forma de viver. Outra dimensão importante desse caminho é reconhecer que a mente é impermanente. Pensamentos surgem e desaparecem. Emoções vão e vêm. Sensações mudam de intensidade. Nada na mente é fixo, embora muitas vezes pareça. Essa impermanência mental é um reflexo da impermanência universal que discutimos anteriormente. E quando entendemos que a mente está sempre mudando, paramos de acreditar que um estado emocional negativo definirá nossa vida. Sentimos tristeza, mas não somos tristeza. Sentimos medo, mas não somos medo. Sentimos confusão, mas não somos confusão. Essas emoções são visitantes temporários, não são nossa identidade. A prática profunda de observar a mente também revela algo ainda mais transformador. A consciência observadora não está presa ao tempo. Os pensamentos pertencem ao passado ou ao futuro. A observação pertence ao presente. Cada vez que observamos a mente, estamos plenamente aqui. Não estamos revivendo memórias, nem projetando possibilidades. Estamos ancorados no agora. Esse estado de presença,
dissolverá aos poucos a compulsão da mente de habitar o passado e o futuro. E quando deixamos de viver nesses tempos imaginários, a ansiedade se dissipa. A mente só pode gerar medo quando não estamos presentes. Ao longo da prática, começa a surgir uma energia sutil dentro de nós. Uma calma que não depende de circunstâncias externas. Uma estabilidade que não depende de resultados. Uma clareza que não depende de respostas prontas. Essa energia é o começo da liberdade interior. Ela não significa ausência de dificuldades, mas ausência de escravidão mental. A vida continua apresentando desafios, mas agora existe dentro de nós um espaço interno que não é afetado por eles. Esse espaço é a consciência observadora, sempre livre, sempre lúcida, sempre presente. Observar a mente também nos ajuda a perceber que muitos dos problemas que enfrentamos não são causados pelos eventos em si, mas pelas histórias que contamos sobre eles. A mente cria interpretações que amplificam a dor. Se alguém nos critica, o fato é apenas uma frase dita, mas a mente adiciona camadas. Não sou bom o suficiente. Ele não me respeita. Isso sempre acontece comigo. As pessoas nunca me valorizam. Essas histórias causam mais sofrimento que a crítica original. Quando observamos a mente, vemos essas histórias surgindo e, por vê-las, deixamos de alimentá-las. Elas se dissolvem e só permanece o fato puro, que raramente é tão doloroso quanto a narrativa construída ao redor. Com o tempo, observar a mente se torna um hábito natural. A vida deixa de ser vivida no piloto automático e começamos a estar conscientes de cada movimento interior. Essa consciência nos dá liberdade para escolher como agir, como responder, como interpretar. Não estamos mais submetidos às oscilações emocionais, porque aprendemos a ver através delas. A mente deixa de ser um mar revolto e se torna um lago claro, onde cada ondulação é percebida, mas nenhuma delas nos arrasta. Se este conteúdo está ajudando você a despertar uma nova compreensão sobre a mente e deseja continuar esse caminho de transformação interior profunda, convido você a se inscrever no canal e acompanhar as próximas reflexões que continuarão expandindo sua visão e fortalecendo sua paz interior. El despertar de la sabiduría interior. Comprender la realidad sin ilusiones y cultivar una mente capaz de vivir en paz en medio del mundo. La sabiduría interior es uno de los pilares más profundos y transformadores del budismo. No se trata de un conocimiento intelectual, ni de acumular ideas filosóficas, nem de analisar a vida desde uma perspectiva puramente racional. A sabedoria interior é uma forma de ver o mundo tal como ele é, livre de ilusões, projeções, medos, interpretações distorcidas e apegos mentais que obscurecem nossa capacidade natural de perceber a realidade com clareza. É um tipo de visão que não nasce do pensamento, mas da experiência direta, da observação profunda, da lucidez que surge quando a mente se torna calma o suficiente para perceber as coisas como realmente são. Grande parte do sofrimento humano surge porque confundimos nossas interpretações com fatos, nossas emoções com verdades absolutas, nossas expectativas com destinos inevitáveis, nossos desejos com necessidades fundamentais. A mente cria histórias, apegos, medos, projeções e uma infinidade de ilusões que distorcem a percepção. A sabedoria interior é a capacidade de ver além dessas construções mentais. Ela é como acender uma luz em um quarto que sempre esteve na penumbra. Não mudamos os objetos no cômodo, apenas os vemos com mais clareza. No budismo, esse processo de acender a luz é o despertar. Não um evento místico, mas um reconhecimento profundo e contínuo da realidade. Para compreender a sabedoria interior, precisamos primeiro reconhecer as ilusões que obscurecem a mente.
Uma das ilusões mais comuns é a crença de que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Essa ilusão cria sofrimento porque nos coloca em constante conflito com a realidade. Pensamos que as pessoas deveriam agir de outra maneira, que o passado deveria ter sido diferente, que nossos erros não deveriam ter acontecido, que nossas emoções deveriam ser controladas, que a vida deveria seguir nossos planos. Essa insistência cria uma barreira entre nós e o momento presente, transformando cada acontecimento em fonte de frustração. A sabedoria interior dissolve essa ilusão ao reconhecer que a realidade é sempre como é, não como imaginamos que deveria ser. Ao aceitar isso, encontramos uma serenidade que não depende de circunstâncias externas. Outra ilusão poderosa é a de que somos separados do resto da existência. A mente cria uma identidade sólida, distinta, isolada. Acreditamos que somos um eu fixo, separado dos outros, do ambiente, da natureza e até dos próprios pensamentos. Essa separação gera medo, solidão, insegurança e competição. No entanto, uma observação profunda revela que nada na existência é realmente separado. Tudo está interconectado. Nossas ações influenciam o mundo, e o mundo nos influencia. Nossas emoções afetam os outros, e as emoções dos outros nos afetam. Somos parte de um fluxo vivo e dinâmico que abrange tudo. A sabedoria interior nasce quando reconhecemos essa interdependência e deixamos de lutar pela ilusão de autonomia absoluta. A sabedoria também exige compreender a natureza transitória das emoções. Muitas vezes acreditamos que a felicidade, a tristeza, o medo ou a raiva definem quem somos. Mas quando observamos com calma, percebemos que todas essas emoções surgem e desaparecem. Nenhuma delas é permanente. A sabedoria não elimina emoções, ela as ilumina. Ela nos permite experimentar emoções sem ficar aprisionados por elas. Quando sentimos tristeza, podemos acolhê-la sem acreditar que durará para sempre. Quando sentimos medo, podemos observá-lo sem deixar que controle nossas ações. Quando sentimos alegria, podemos apreciá-la sem nos apegar à ilusão de que ela deveria durar indefinidamente. A sabedoria vê a emoção como um movimento, não como uma prisão. Outro aspecto essencial da sabedoria interior é compreender a imperfeição humana. Muitas vezes sofremos porque acreditamos que deveríamos ser perfeitos, emocionalmente fortes o tempo todo, sábios diante de todas as situações, controlados, claros, equilibrados, imunes aos erros. Essa expectativa impossível cria uma pressão enorme e constante. O budismo nos lembra que nenhum ser humano está isento de falhas, de dúvidas, de medos, de contradições. A sabedoria não consiste em eliminar nossas imperfeições, mas em compreendê-las. Quando vemos nossos próprios erros com compaixão, deixamos de criar sofrimento adicional. Quando vemos que nossas limitações fazem parte da experiência humana, paramos de lutar contra nós mesmos. Essa autoaceitação nos permite crescer de verdade, sem rigidez e sem culpa. A sabedoria interior também se manifesta na capacidade de perceber causas e condições que moldam a realidade. Tudo o que acontece surge de uma combinação de fatores, internos e externos, conscientes e inconscientes. Nada existe isoladamente. Quando não entendemos isso, julgamos rapidamente, reagimos sem pensar, criamos conflitos desnecessários. Mas, quando vemos a multiplicidade de influências que moldam cada acontecimento, nossa atitude muda. Por exemplo, se alguém nos trata com rudeza, nossa reação instintiva pode ser sentir raiva. Mas a sabedoria nos convida a ver além da superfície. Talvez essa pessoa esteja sofrendo, talvez tenha enfrentado algo difícil, talvez esteja repetindo padrões aprendidos. Isso não justifica comportamentos prejudiciais, mas nos ajuda a responder com mais consciência.
Em vez de reagir impulsivamente, podemos escolher uma postura mais equilibrada. A sabedoria também inclui reconhecer o papel do ego em nossas percepções. O ego não é inimigo, mas é limitado. Ele vê tudo a partir de uma perspectiva centralizada em si mesmo, interpretando acontecimentos sempre em relação ao próprio interesse. Isso cria distorções. Por exemplo, quando alguém não nos responde, o ego pode interpretar como rejeição, desprezo ou desinteresse, mesmo que a realidade seja muito diferente. A sabedoria consiste em perceber que a mente cria essas conclusões automaticamente, sem base. Quando percebemos isso, paramos de acreditar cegamente em nossas interpretações e começamos a ver a realidade com mais neutralidade. A sabedoria interior também está relacionada à capacidade de viver no presente. A mente está quase sempre no passado ou no futuro. No passado, relembrando erros, lamentando escolhas, revivendo dores, buscando justificativas. No futuro, imaginando possibilidades, antecipando perigos, desejando resultados, criando expectativas. Mas o passado já não existe e o futuro ainda não existe. A única realidade viva é o momento presente. A sabedoria reconhece isso e orienta nossa atenção para o agora. Quando estamos realmente presentes, a mente se aquieta. As preocupações perdem força porque não têm espaço para se expandir. A clareza surge naturalmente. No entanto, viver no presente não é apenas uma prática meditativa, é um modo de existir. Significa estar plenamente consciente da respiração, do corpo, das sensações, dos pensamentos, das emoções, dos sons, dos movimentos internos e externos. É sentir a vida em sua forma pura, sem filtrá-la através da mente. Essa consciência dissolverá gradualmente a compulsão de viver fora do agora. Quando percebemos o presente com clareza, descobrimos que ele é sempre suportável, sempre possível de viver. O sofrimento surge quase sempre quando estamos ausentes do presente. A sabedoria interior também envolve compreender a origem dos pensamentos. A mente é um repositório de memórias, aprendizados, condicionamentos, experiências e influências culturais. Muitos dos pensamentos que surgem não são realmente nossos, são ecos de vozes externas, hábitos mentais ou respostas automáticas. Quando acreditamos que todos os pensamentos são nossos e verdadeiros, sofremos. Mas quando percebemos que a mente funciona como um rio de ideias transitórias, deixamos de dar tanto peso ao seu conteúdo. A sabedoria permite escolher quais pensamentos merecem atenção e quais devem ser deixados de lado. Outro aspecto essencial é a capacidade de ver o sofrimento com lucidez. A sabedoria não nega o sofrimento, mas o entende. Quando sofremos, tendemos a acreditar que estamos sozinhos nisso. Mas o sofrimento é universal. Todos os seres humanos enfrentam perdas, medos, frustrações, incertezas, confusões. A sabedoria nos lembra dessa verdade e, ao fazê-lo, dissolve o sentimento de isolamento que amplifica a dor. Com essa perspectiva, surgem compaixão e compreensão, por nós mesmos e pelos outros. Quando compreendemos que ninguém está imune ao sofrimento, deixamos de exigir perfeição dos outros. A empatia nasce naturalmente. A verdadeira sabedoria também se manifesta na ação. Não é apenas uma compreensão interna, mas uma capacidade de viver alinhado com essa compreensão. Uma mente sábia responde ao mundo com calma, com discernimento, com equilíbrio. Não reage impulsivamente, não alimenta conflitos, não cria sofrimento desnecessário. Em vez disso, observa, reflete e age de acordo com as condições presentes. Isso não significa passividade, significa lucidez. A sabedoria transforma nossa forma de caminhar pelo mundo, tornando-nos mais conscientes, mais gentis, mais pacientes, mais resilientes.
Quando começamos a cultivar a sabedoria interior, nossas prioridades mudam. Deixamos de valorizar tanto as aparências, o reconhecimento externo, a validação constante, o acúmulo de coisas. Começamos a valorizar mais a paz, a clareza, a autenticidade, a simplicidade. A vida deixa de ser uma corrida e se torna um caminho. Deixamos de exigir que tudo seja perfeito e passamos a apreciar cada momento como parte de um processo maior. A sabedoria nos ensina que nada precisa ser forçado. Tudo tem seu tempo, seu ritmo, sua forma. Quando confiamos nesse fluxo, a ansiedade diminui e a serenidade se torna nossa companheira. A sabedoria interior também nos liberta da necessidade de estar sempre certos. Muitas vezes insistimos em nossas opiniões porque acreditamos que nossa identidade depende delas. Mas a sabedoria revela que não somos nossas opiniões e que mudar de perspectiva é um sinal de crescimento, não de fraqueza. A mente sábia é flexível, capaz de considerar múltiplas perspectivas, aberta ao aprendizado. Essa flexibilidade reduz conflitos, fortalece relações e amplia nossa compreensão do mundo. Compreender a sabedoria interior também é compreender a simplicidade. A mente cria complexidade constantemente, buscando resolver problemas que ela mesma inventa. Mas, quando estamos conscientes, percebemos que a vida é muito mais simples do que parece. As emoções surgem e passam, as situações mudam, as pessoas seguem seus próprios caminhos, a dor cicatriza, o amor cresce e se transforma. Tudo é fluxo, tudo é movimento, tudo está conectado. A sabedoria não complica, simplifica. Ela nos liberta da necessidade de interpretar excessivamente cada detalhe e nos ajuda a ver o essencial. Com o tempo, a sabedoria interior se torna uma presença constante, não um estado extraordinário, mas uma maneira natural de ver o mundo. Uma maneira que traz paz, mesmo em meio ao caos, clareza mesmo em meio à incerteza, estabilidade mesmo quando tudo à volta muda. A sabedoria não elimina desafios, mas nos dá força e lucidez para atravessá-los sem perder o equilíbrio. Se este conteúdo está ajudando você a despertar sua consciência e deseja continuar recebendo reflexões profundas que iluminam o caminho interior, convido você a se inscrever no canal e acompanhar os próximos capítulos desta jornada transformadora. La paz interior en la vida cotidiana. Transformar la existencia ordinaria en un camino de conciencia, presencia y libertad espiritual. La paz interior es, sin duda, una de las aspiraciones más profundas del ser humano. No importa a qué cultura pertenezcamos, cuál sea nuestro pasado, nossas crenças ou nossas circunstâncias externas. Todos, no fundo, desejamos viver com serenidade, com clareza, com leveza, com uma sensação de harmonia interior que nos permita atravessar a vida sem nos perder em seus movimentos imprevisíveis. Porém, para muitos, a paz interior parece algo distante, quase místico, reservado para mestres espirituais que vivem isolados do mundo, longe das pressões, desafios e responsabilidades cotidianas. Desde a perspectiva budista, porém, a paz interior não é um estado excepcional. Não é algo que só se alcança após anos de isolamento ou meditação profunda. Ela é possível aqui e agora, mesmo no meio da vida comum, desde que saibamos como direcionar nossa atenção, transformar nossa relação com a mente e cultivar uma forma diferente de estar no mundo. A vida cotidiana, para a maior parte das pessoas, é um espaço de conflitos mentais constantes, trabalhos exigentes, expectativas familiares, responsabilidades financeiras, relacionamentos complexos, preocupações com o futuro, lembranças difíceis do passado, comparações sociais, mudanças inesperadas. Tudo isso cria um ambiente interno frequentemente turbulento. A mente, sem treinamento, reage automaticamente a esses estímulos, criando tensão,
ansiedade, frustração e um sentimento de que estamos sempre cuidando de algo, sempre tentando resolver algo, sempre à beira de perder o controle. A paz interior parece impossível não porque ela realmente seja, mas porque estamos acostumados a buscar paz nas condições externas e não no espaço interno da consciência. O budismo ensina que a paz interior não depende de circunstâncias, mas de visão. Depende de como percebemos o mundo, de como interpretamos as situações, de como respondemos aos desafios. Duas pessoas podem viver a mesma experiência externa, mas ter reações completamente diferentes, dependendo do estado mental de cada uma. Uma pessoa pode ficar arrasada diante de uma crítica. Outra pode receber a mesma crítica com serenidade, usá-la como aprendizado ou simplesmente deixá-la ir. Uma pessoa pode sofrer profundamente diante de um imprevisto. Outra pode se adaptar rapidamente e seguir adiante. A diferença não está na situação, mas na mente que a vivencia. É por isso que o budismo afirma que a verdadeira batalha é sempre interna e que a verdadeira vitória é sempre mental. Para cultivar a paz interior na vida cotidiana, o primeiro passo é reconhecer que a mente sem consciência vive em um estado automático. Ela reage a tudo. Aos sons, aos pensamentos, às emoções, às opiniões, aos medos, às lembranças. Essa reatividade é o oposto da paz. Quando estamos presos em reações inconscientes, somos como folhas carregadas pelo vento. Qualquer pequeno movimento externo nos abala. O caminho para a paz interior começa quando deixamos de reagir automaticamente e começamos a observar. Essa observação transforma tudo. Quando vemos a emoção surgindo antes de ela dominar nosso corpo, já existe um espaço interior. Quando vemos o pensamento antes de acreditar nele, já existe um espaço interior. Quando percebemos a tensão antes que ela se intensifique, já existe um espaço interior. Esse espaço é o lugar onde a paz nasce. A vida cotidiana oferece infinitas oportunidades para praticar essa observação. Cada vez que algo nos irrita, podemos observar a irritação em vez de alimentá-la. Cada vez que algo nos preocupa, podemos observar o movimento da preocupação antes que ela se transforme em ansiedade. Cada vez que surge um julgamento sobre nós mesmos ou sobre outros, podemos observar esse julgamento antes de aceitá-lo como verdade. A observação transforma a relação com o pensamento e com a emoção, porque nos permite reconhecer que não somos obrigados a seguir cada impulso da mente. A mente pode sugerir algo, mas a consciência é quem escolhe. E quando a consciência escolhe, nasce a liberdade. Essa liberdade interior é essencial para a paz cotidiana. Ela significa que não estamos mais à mercê das circunstâncias, que não somos mais escravos das emoções, que não precisamos mais ser arrastados por pensamentos que surgem do nada. A liberdade interior não elimina desafios, mas muda completamente a forma como os enfrentamos. Uma situação difícil deixa de ser vivida como um ataque pessoal e passa a ser vista como parte do fluxo da vida. Uma palavra ofensiva deixa de ter o poder de destruir nossa paz, porque reconhecemos que a opinião alheia não define quem somos. Um erro deixa de ser motivo de culpa interminável, porque entendemos que errar é parte natural do desenvolvimento humano. Outro elemento fundamental para cultivar a paz interior na vida cotidiana é a aceitação. A aceitação não significa resignação nem passividade, mas sim uma compreensão profunda de que a realidade é como é. A maior parte do sofrimento nasce da resistência. Resistimos ao comportamento de outras pessoas, resistimos às mudanças, resistimos às emoções que surgem, resistimos ao inesperado, resistimos até aos nossos próprios pensamentos. Essa resistência cria tensão. É como tentar impedir o mar de se mover. A aceitação dissolve essa luta. Quando aceitamos a realidade como ela é,
Paramos de desperdiçar energia tentando mudar o que não pode ser mudado. E essa energia pode, então, ser usada para mudar o que realmente depende de nós. A aceitação também nos permite viver com mais presença. Quando estamos resistindo ao que acontece, nos desconectamos do momento presente e ficamos presos em pensamentos de como tudo deveria ser. Mas quando aceitamos, voltamos à realidade. Voltamos ao agora, e o agora, quase sempre, é suportável. O sofrimento maior, quase sempre é mental, não factual. Aceitar significa permitir que a vida flua, sem tentar segurá-la com as mãos. É abrir espaço para que tudo o que precisa acontecer aconteça no seu tempo. É deixar ir aquilo que precisa ir e deixar vir aquilo que deve vir. A paz interior também depende de cultivar simplicidade. A mente complica tudo, cria histórias, expectativas, medos, comparações, exigências. A simplicidade dissolve essas camadas desnecessárias. Ser simples não significa ser ingênuo. Significa escolher não carregar pesos que não são necessários. A simplicidade está em perceber o essencial em cada situação, em não transformar pequenas questões em grandes dramas, em não exigir perfeição de si mesmo ou dos outros. A simplicidade nos convida a agir com clareza e a liberar aquilo que só cria confusão. Uma ferramenta poderosa para cultivar simplicidade e paz interior é a respiração consciente. A respiração é o elo direto entre a mente e o corpo. Quando estamos ansiosos, a respiração fica curta. Quando estamos com medo, a respiração fica presa. Quando estamos tensos, a respiração fica pesada. Ao respirar conscientemente, restabelecemos o equilíbrio interno. A paz não está no futuro, nem em alcançar grandes realizações. Está em um único momento de respiração consciente. Uma inspiração profunda já muda a química do corpo. Uma exalação lenta já dissolve tensões acumuladas. A respiração consciente é sempre acessível, independentemente de onde estejamos. Ela nos lembra que o corpo está presente, que a vida está presente, que nós estamos presentes. A gratidão também é um pilar da paz interior. A mente, por sua natureza, tende a focar no que falta, no que está errado, no que não está como desejamos. Esse foco constante cria inquietação. A gratidão, por outro lado, nos convida a ver o que já está bem, o que já funciona, o que já temos. Não se trata de ignorar desafios, mas de equilibrar a visão. Quando olhamos para a vida com gratidão, percebemos que há sempre algum motivo para nos conectarmos com a serenidade. A paz não é ausência de problemas, mas capacidade de ver além deles. Outro componente essencial é cultivar relacionamentos conscientes. Muitas vezes, o maior sofrimento cotidiano surge de conflitos com outras pessoas. Palavras mal interpretadas, expectativas frustradas, diferenças de opinião, julgamentos, mal entendidos, tudo isso cria tensão emocional. A sabedoria budista nos convida a ouvir com presença, falar com calma, compreender antes de reagir e agir com intenção. Isso não significa tolerar abusos ou aceitar o que nos prejudica, mas agir com lucidez. A comunicação consciente reduz imensamente o sofrimento desnecessário. Muitas vezes, as pessoas não querem nos ferir. Elas apenas estão lutando com seus próprios medos e dores. A compaixão também desempenha papel fundamental na paz cotidiana. Quando entendemos que todos estão tentando lidar com suas próprias batalhas internas, deixamos de levar as coisas para o lado pessoal. A compaixão não significa justificar tudo, mas compreender que o comportamento humano nasce sempre de alguma forma de sofrimento, ignorância ou medo. Essa compreensão dissolve ressentimentos e abre espaço para relações mais harmoniosas. Mas é importante lembrar, a compaixão também deve ser direcionada a nós mesmos. Não podemos viver em paz se estamos constantemente nos julgando.
nos culpando ou nos exigindo perfeição. A compaixão por si mesmo é a base da saúde mental. A presença corporal também é essencial para experimentar paz no cotidiano. Muitas vezes vivemos apenas na cabeça, pensando, analisando, planejando, revivendo, antecipando. O corpo fica esquecido, ignorado, negligenciado, mas o corpo é âncora para o presente. Sentir os pés tocando o chão, perceber as sensações do corpo, ouvir os sons ao redor, sentir a temperatura da pele. Tudo isso nos traz de volta ao aqui e agora. E o aqui e agora é sempre mais leve do que a tempestade criada pela mente. Com o tempo, ao cultivar essas práticas, a vida cotidiana deixa de ser vista como um obstáculo ao caminho espiritual e passa a ser o próprio caminho. Cada momento se torna uma oportunidade de consciência. Cada interação se torna um espelho. Cada desafio se torna um mestre. Cada emoção se torna um convite à observação. A paz interior não é um estado frágil que precisa ser protegido da vida. É uma força que se fortalece justamente ao ser vivida dentro da vida. A maior revelação desse processo é que a paz não está em nenhum lugar fora de nós. Não está no futuro, nem no sucesso, nem no reconhecimento, nem na ausência de problemas. A paz é um estado da mente, uma forma de perceber, uma forma de existir. Ela já está aqui, disponível, esperando apenas que removamos as camadas que nos impedem de senti-la. Cada pensamento observado, cada emoção acolhida, cada respiração consciente, cada ato de aceitação nos aproxima dela. A paz interior é o resultado natural de uma mente que deixou de lutar contra a vida e começou a fluir com ela. Se este conteúdo está ajudando você a descobrir um novo modo de viver e deseja continuar aprofundando essa jornada de autoconhecimento e serenidade, convido você a se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa grande viagem interior.